Olá, nós estamos lendo no livro dos Escritos do Rabash, o livro em hebraico, volume 1, página 26, o artigo qual degrau que uma pessoa deve alcançar para que ela não tenha que reencarnar. Vocês podem fazer o download deste artigo também em inglês. As perguntas selecionadas serão transmitidas durante o nosso programa. Novamente, Rabash, artigo 10, qual degrau que uma pessoa deve atingir para que não seja reencarnar. E está escrito no livro do Sharaglin, o portão das reencarnações, que todos os filhos de Israel devem reencarnar até que eles estão completos com o Naranjai. No entanto, a maioria das pessoas não tem todas as 5 partes chamadas Naranjai, apenas Nefesh, que é a partir de Asiyah. Isso significa que cada pessoa deve corrigir apenas uma parte da sua própria parte e a raiz da sua própria alma e nada mais. E isto completa o que a pessoa deveria corrigir. A questão é que a única coisa que devemos saber é que todas as almas vêm de uma alma, Adam Arishon. Após o pecado do árvore do conhecimento, a alma de Adão quebrou em 600 mil almas. Isso significa que a única luz que Adam Arishon teve no jardim do Éden, que são como o sagrado Zohar chama Sihara lá, luz superior, se dispersou em muitas partes. No livro Panim Masbirut, Bala Sulam escreve que após o bom ter se misturado com o mal, após o pecado, uma grande estrutura de Klipot foram estabelecidas com o poder de se juntar, agarrar-se em Kedushá, santidade, com o objetivo de tomar cuidado com elas. A luz dos 7 dias da criação foram divididas em pedaços muito, muito pequenos, que são demasiado pequenos para que as Klipot possam sugar a partir delas. E isto pode ser comparado a um rei que quis entregar uma grande soma de dinheiro para seu filho, que morava de outro lado do mar. Infelizmente, todas as pessoas do país do rei foram ladrões coniventes, e ele não conseguia encontrar um emissário leal. O que ele fez? Ele dividiu o dinheiro em moedas de 1 centavo e os enviou com um grande número de emissários. Assim, eles descobriram que o prazer de roubo não valia a pena para desonrar na realeza. Desta forma, ao longo do tempo, em muitas almas, através da iluminação dos dias, foi possível resolver todas as centelhas sagradas que foram roubadas pelas Klipot, pelo pecado da árvore do conhecimento. Muitas almas se referem à divisão das luzes internas. Muitos dias é a divisão em muitas luzes exteriores. E esses pecados se acumulam em grande quantidade de luz, que Adam Arishon pecou, e então trarão para o fim da correção. Isto leva à conclusão de que todos que nascem com um pedaço pequeno da alma de Adam Arishon, quando uma pessoa corrige esse pedaço, ela não precisa mais reencarnar. Isto é porque uma pessoa só pode corrigir o que pertence simplesmente à sua própria parte. Está escrito sobre isso no livro do Ari, a Árvore da Vida, que não há um dia como outro dia, um momento como outro momento, ou uma pessoa como uma outra pessoa. E a Helboná, a parte do incenso sagrado, irá corrigir o que Levoná, a outra parte do incenso sagrado, não. Cada um deve corrigir a sua própria parte. No entanto, nós devemos saber que cada pessoa tem uma escolha, pois que não nasce justo. Nossos sábios disseram, Rabi Anina Bar Papa disse, o anjo nomeado na concepção é chamado Laila, noite. É preciso colocar ele fixa uma gota e coloca diante do Criador e diz, querido Senhor, esta gota, o que deve se tornar dela? Um herói ou um fraco? Um sábio, um tolo? Um rico ou um pobre?
mas não pergunta justo ou ímpio. Isso significa que uma pessoa não nasce justa, porque não se pergunta justo ou ímpio. Isto é deixado à nossa escolha, cada um com seu trabalho na Torá e Mitzvot. De acordo, uma pessoa é recompensada com um coração puro, limpo, com corrigir o que deve corrigir, de acordo com a raiz de sua alma, e então ela está completa. O primeiro degrau que a pessoa nasceu, em Zohar Mashpatim está escrito ali, vem e veja a pessoa que nasceu, dão a ela Nefesh do lado da besta, no lado de Hará, no lado daquele que são chamados os caracteres do Criador, no mundo de Asiá. Ele, se é aguado mais, é dado rua do lado dos animais. E no lado de Atzirá, e se for recompensado mais, e dão a ele mais uma alma do lado Kiset, do trono, no mundo de Briá. E se ele é recompensado cada vez mais, é dado Nefesh de Atzilut. Então dão a ele rua de Atzilut, do lado do pilar do meio, é chamado o Filho do Criador. E nisso está escrito, vocês são os filhos de Deus, o seu Senhor. E se ele é recompensado mais, lhe é dado Neshama, que é Bina, que sobre ela está escrito, todas as almas, a alma inteira será completadas no nome de Rabayá. E isto no complemento das almas, ele não tem Naram de Biá e Naram de Atzilut. Isto é a compleição de Adam Rishon, que teve antes do pecado, e somente depois do pecado que ele desceu do seu degrau. Então as almas se dividiram em 600 mil pedaços de almas. Isso é chamado a espiritualidade da pessoa, no nome Neshama, alma. Até mesmo não tenha Nefesh de Nefesh, porque existe uma regra, que tudo que fala a respeito de alguma Beriná está falando dos degraus superiores, e porque da parte superior da pessoa é a parte da alma, assim, em geral, todos sempre são chamados de espiritualidade da pessoa no nome de Neshama, alma. Mas porque cada pessoa foi nascida com degrau pequeno, junto com este pequeno pedaço, cada pessoa pode ser como Moshe. E nisto, se ela quer corrigir a si mesma, tomar um outro espírito que está no nível superior, então esta alma está em Briá. Também devemos entender dessas coisas nas palavras dos sábios. Eles vêm para a pessoa que é chamado de Bur, o objetivo de acabar o que o Criador começou. E a questão é o segredo das almas dos justos, na qual o objetivo para que eles subam de degrau em degrau, e pensar que esse suporte que o Criador manda para os justos são incapazes de sair desse degrau e elevar cada vez mais em direção do acima. Por essa razão, o Criador manda a cada justo a alma que está a mais alta das altas, para cada um, de acordo com a sua ascensão de degraus, para ajudá-la a elevar-se, e chamada de Bur, da alma dos justos. Isso é chamado a revelação da alma do justo. A isto resulta que eles dizem, não há geração que tem Abraham, Isaac e Jacó, não há interpretação que nasceu que eles não têm nenhuma outra escolha, mas aqueles que são esforçados para caminhar no caminho da verdade, que dão-lhe a eles a força, aqueles são as pessoas que receberão sempre suporte do acima, por Ibur, as almas dos justos, e eles obtêm a força para elevar para si um degrau mais alto. Isso resulta que tudo que dá do acima está
está na maneira de dar um suporte, não no trabalho, na escolha, na existência do mundo, é por aqueles justos que continuam com a abundância do acima e através disto existe a existência do mundo. A luz criou o desejo de receber, que criou o desejo de receber, que é oposto à luz em si mesmo, que é o desejo de doar. E isto é, na verdade, toda a criação, a realidade completa. E o Kli, a criatura, é o problema. E de acordo com o plano da criação, o Kli tem que vir a saber reconhecer a luz. Que significa isto? Que a luz não muda. Desse momento em diante, o Kli que muda. Como? Diz o Rav. Não o sentimento da luz, em sentir a luz, mas em adição a isto, são as sensações do doador, da luz superior. Quem é o doador? E toda essa adição que vem disto, a luz que está dentro do Kli, que criou, até que ele desenvolveu Nefesh de Nefesh, isto que não temos no mundo de Ensof. Quando o Kli começa a sentir quem é o doador, sua grandeza, e vem toma a noção que existe o Criador, ele descobre o Criador, ou seja, essa intensidade se torna 620 vezes mais forte, mais grande. 120 vezes maior é como resultado de saber em conhecer quem é o Criador. A luz fica na mesma intensidade. É a luz, que é a impressão do Kli, que sente que a luz o constrói 620 vezes mais forte. Com o objetivo de doar, de dar ao Kli o desejo de receber, a oportunidade, a possibilidade para conhecer a luz, o Criador, é necessário permitir o Kli atravessar diferentes estados opostos, porque como a luz ela se sobressai sobre a escuridão, porque ela não pode saber nada ou conhecer nada, mas simplesmente a partir da forma oposta, em relação a uma determinada coisa. Então a criatura tem a habilidade de conhecer alguma coisa somente como resultado das diferenças entre duas coisas, porque como resultado da luz, e a criatura tem que sentir, ela mesma tem que sentir como diferente ele é da luz, essa criatura é da luz, separado da luz, que o seu inteiro senso, sentimento de atingimento, tudo isto pode ser sentido, medido somente em uma coisa que você tem uma forma oposta, com o objetivo de dar a isto, esta possibilidade, a criatura atravessa a fragmentação, e então, na fragmentação, na quebra
O que se descobre é o desejo que está dividido em muitas partes, e cada parte existe a parte da luz e a parte do Kli. Então, em cada parte estando apta a investigar, a analisar a si própria, e todas as partes são capazes de investigar, analisar a si próprias em respeito a uma outra, e o Criador, na medida em que elas se conectam com respeito ao Criador e com respeito com relação ao outro, assim, isto resulta que no trabalho que elas descobrem a conexão com o resultado da separação que cada um tem dentro de si como parte quebrada, e todos contra o Criador sendo quebradas. Assim, nosso trabalho é na direção de Aita, e o Criador é um. Israel e luz são um. Ou seja, o que significa isto? Como resultado de querê-lo, de se tornar um. Então, começa a medição, as diferenças, e como resultado, você descobre quem o Criador é. E com o resultado, a criatura descobre que o Criador, quem é o Criador? Portanto, o inteiro método da Kabbalah é a revelação do Criador para as suas criaturas, e vivendo dentro da luz, inconscientemente, e consciente com aquilo que está acontecendo, que nós estamos começando a se tornar conscientes. Essa é a nossa inteira existência. E todas essas mudanças são chamadas encarnações.